Quando é kármico? Quando é arbitrário? Vamos pegar aqui, ó. Tem uma tragédia agora bem atualizada. Nós estamos vivendo a época das tragédias, né? Parece que as águas estão tomando conta de novo da Nova Atlântida. Ou a torre atualizada de Babel, dessa nossa comunicação, né, que não funciona, ainda não é funcional. Veio com a pandemia, tipo, nos calar, porque realmente é melhor ficar quieto, né? Boca fechada não entra mosca. Isso a natureza está nos forçando a entender isso. E não estamos entendendo o processo. Esse vídeo também vai ser uma homenagem às novas vítimas, né, das catástrofes vitimizadoras. Desculpa gaguejar, porque são palavras tão fortes que realmente nos desconcerta. Eu vendo o noticiário, estou mais assistindo TV para me atualizar, porque não adianta eu ficar no mundo da lua e eu não linkar com as coisas da rua, né, do meu chão, onde eu tenho um corpo que tem que atender a sete níveis em mim mesmo. Então, para mim entender o baixo, eu tenho que entender do alto, e do alto eu poder entender o que é o baixo, para ver se eu resolvo em mim. Aí há quem diga: você está vendo o noticiário e está colocando aqui uma foto de uma tragédia que terminou mal. Você está se entrelaçando e fazendo o nosso se entrelaçar. Depende. Você está se entrelaçando empaticamente ou medocraticamente? Ai, que poderia acontecer comigo, Deus o livre. Que medo da morte, medo da dor. Porque na verdade a gente não tem medo da morte, porque a morte ela é abstrata para nós. Apesar de sabermos, termos certeza que temos uma matéria efêmera, frágil, passageira. Nós temos medo do eco, a intro que pode levar à morte, que é a dor. A gente não suporta a dor, a gente não sabe viver com ela. Porque geralmente ela vem de carona, ela linka com uma coisa mais abstrata que ela, que a dor é física, com o sofrimento, que é opcional, mas que é de alma. Então eu me senti empático, inclusive assim, eu vi que uma lágrima ia correr, eu pensei, lágrima não terei, mas terei profundo respeito com o que eu estou ouvindo, e digerir o que eu estou ouvindo para entender por que tenho que ter respeito e não tristeza. Uma mãe, ali está ela em cima do ônibus. Esse ônibus aqui é o ônibus de linha. Você imagina estar num ônibus de linha, pessoas indo trabalhar, a mãe vindo com o filho. Inclusive eu vou narrar uma coisa aqui bem triste para uns, outros vão entender o processo. Eu estou entre duas coisas, porque eu tenho filho. Então, se eu não tivesse filhos, talvez eu não sentiria nem essa parte empática. Mas é porque eu me vejo nessa mãe. Ela sai do ônibus, ali está ela, aquela heroína. Não sei se ela desencarnou no processo, né? Porque depois esses ônibus eles foram arrastados, sem precedente. Não sei de onde é que está vindo tanta água, e aqui estamos em seca, está morrendo tudo. Não encontramos um pé de alface nos mercados. Está quase R$ 5 um pé de alface. Vocês vejam o absurdo. Por quê? Porque a seca acabou com nossos alfaces. Sei porque meu patrão tem estufa, o alface não está saindo para fora. Muita seca, muita falta de umidade, e essas hortaliças necessitam de umidade. A não ser que você tenha uma infraestrutura de manter, né, e regar. Ele mesmo ali com as suas estufas e irrigações não está dando cabo. A natureza é mais forte, é aí que eu digo. As forças da natureza nos mandam enquanto não mandemos em nós. E mesmo que mandemos em nós, possa que a gente tenha que passar por algo, agora é que eu vou entrar, kármico. O que é isso aqui? Isso aqui é kármico ou é arbitrário? Há pessoas lá, né, Petrópolis é no Rio de Janeiro, me corrijam, reclamando do prefeito que ele poderia ter feito barragens, que ele poderia ter, né, evitado. Será que o prefeito tem esse poder? Ah, mas a gente paga muito imposto. Tá, mas colocar um paredão para uma montanha reteria a montanha de desabar? Acredito que não.
A montanha passaria por cima do muro, da muralha. Tanto é que antigamente na muralha da China e muralhas de todas as culturas se tirava flechas de fogo por cima da muralha e atingia as vítimas lá do outro lado e você ganhava a guerra. O maior exemplo é o cavalo de Troia. Um presente, né? E a gente se ilude com as aparências. Como a gente se ilude com as nossas aparências que está tudo certo no mundo. Bem, bom e belo, esse mestre quis dizer no futuro, bem provavelmente, porque não estamos vendo acontecer. Ah, mas a planta é linda, a borboleta, o animal, a criança, a beleza feminina, a masculinidade masculina. Mas isso aí são aparências fadadas ao tempo. A gente não está entendendo esse processo. E é muito simples de entender, é aceitar. O que é melhor, você aceitar ou você resmungar? Você vai se desgastar mais. Então senta que lá vem história, né? Como dizia no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum da Cultura. Então, pessoal, aqui está uma heroína e isso quis me dar uma alergia lacrimal de uma emoção que subia. E eu reti. A mãe conta que seu filho, da idade exata do meu, não, antes de não sobreviver, ele falou as suas últimas palavras naquele leito catastrófico de morte. Poderia não ter acabado assim, mas vai saber os motivos da lei. Ele diz assim: mamãe, me desculpa por tudo que eu tenha feito. Como uma criança de 8 ou 9 anos vai ter feito algo conscientemente que possa ser legítimo de pedir perdão? A mãe, desesperada, não conseguindo salvar o filho, passou a dar atenção aos outros. Que ela viu que aquilo que supostamente era dela, ela perdeste. Agora ela queria ganhar com colaboração. Já era tarde demais, caso solucionado, aquele filho se foi. E ela ainda arranjou forças para ajudar os outros. Ali está ela, tentando fazer o que pode. Depois ela é arrastada junto, mas eu acredito que alguns escaparam, sobreviveram. Então imagina, é drástico você estar... Olha, isso é problema, gente. A gente cria novos problemas. Você está num ônibus, no Rio de Janeiro, você foi no centro da cidade pagar uma conta, porque você não corta a sua luz. Você convidou seu filhinho, que está agora de férias, e você perde ele num aguacéu sem precedente dentro de um ônibus. As pessoas quase sendo esmagadas, muitas foram. Pessoas mortas dentro do ônibus, pessoas sendo arrastadas, aparecendo o corpo. Ah, mas tu está nos entrelaçando. Não, entendam o processo e se entrelacem com a compaixão e não com a aversão. Ai, que a escola me disse. Não, então você não conseguirá ser o bem, bom e belo de futuro, nem o empático que você insiste em enfatizar. Né? Colocar a dor do outro, patos, né? A moléstia dentro, mas você tem que estar saudável. O médico só opera o paciente porque ele está numa posição mais favorável que o paciente, senão ele também é paciente e vai ter que ter paciência, porque a coisa vai acontecer. Então, pessoas, vamos deixar de ser pacientes, porque a própria palavra paciência veio de paciente, é aquele que ele se deita numa cama e os outros operam ele. Ele não se opera a si mesmo. Ele precisa do auxílio alheio. Só que isso vai depender. Alguns vão ser pacientes ou impacientes. Aquele que não aceita ser paciente. E ele vai querer resolver de alguma forma. Nem que seja de forma arbitrária. E às vezes dá certo. Então não podemos culpar o que é arbitrário e o que é kármico. Simplesmente acontece, às vezes dá certo, são apostas, às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes tem karmas que vêm para se resolver, eles não acontecem, vão acontecer lá na outra vida ou no fim da vida. E meu avô, por exemplo, fumou, era tabagista até os 87 anos. No laudo da morte dele, ele morreu deitado numa cama porque tinha perdido, olha só, foi uma causa emocional, perdido
a minha avó alguns meses antes. Isso gerou um sangramento em seu estômago. Ele morreu de hemorragia estomacal. Não foi o cigarro. Seus pulmões estavam limpos. Eles, né, morre-se em casa, é feito todo um laudo. Então, gente, a gente cria problemas, né? Isso aqui é um problema. Essa mãe, ela teve que engolir a dor, o apego do filhinho que já está morto dentro do condução, e começa assim: eu não posso salvar meu filho, mas então agora eu vou passar a salvar quantos mais eu puder. É isso que a gente deveria fazer. Isso é contornar o problema. Você se ocupa e você foge daquela drasticidade insolucionável. É triste sim para quem tem filho, para quem tem seus queridos. Mas é porque a gente não entende o processo. Eu não quis entender na hora. E agora estou tentando entender. Porque eu não vou impedir de um filho se ir só porque eu tenho apego, né? Como o meu filho não vai me impedir do dia que eu ir, fiz meu papel, assinei meu contrato ou a minha demissão e eu sair de cena, meu filho vai ter que aceitar. Por isso que o que a gente está fazendo aqui é criar bases filosóficas e também financeiras, né? Latifundiárias para nossos filhos ter uma facilidade que a gente não teve muitas vezes. Então por isso que é triste às vezes perder um filho antes, porque a gente se esforça. E a gente está aqui responsável pela informação kármica não monádica, perdão. Porque a gente somos sinalizadores de placas dentro da estrada do outro, e a gente não pode sinalizar errado, colocando novos medos, né? Nós temos que valorizar as capacidades, que pelo menos assim, quem vá antes, vá em paz. Então o que é isso aqui? Podemos julgar diretamente pela lei da polaridade. Causa kármica e causa arbitrária. Há os entusiastas do ativismo que estão dizendo que o culpado é o prefeito. O místico verdadeiro, o metafísico, ele vê uma causa atrás dessa atividade física, que talvez seja kármica para essa mãe, para essas pessoas que jamais talvez ajudaram efetivamente alguém subir em cima de um ônibus boiando no meio de um rio que onde não tinha um rio, água sem precedente de onde é que ela veio, e eles lutar, enquanto os outros estão achando que isso aqui é culpa do prefeito. O prefeito não conseguiria segurar a água. Coloca o prefeito na frente dessa água toda, ele não segura. O máximo que ele pode é assinar. É como o presidente. Você faz caso com o presidente só pode assinar. Aí pega a vida pessoal dele, os trejeitos dele, a forma de se comunicar. A gente só está fazendo isso. A gente não está vindo aqui para solucionar. Pelo menos assim. Só falasse, só revolta. E nós fazemos isso nos grupos virtuais, fazemos em todos os lugares. Eu vou virar aqui. Olha que triste isso. São ônibus de linha, gente, de pessoas que trabalham. Pessoas que já passam sacrifício dentro dele, né? Entrando em contato com possíveis contaminações, né? O Covid é uma realidade. E a pessoa tem que ir de máscara, sufocado, calorão, estamos no verão no Brasil. E tudo foi levado aos ares. Então, quer dizer, a gente não vê essa fragilidade, essa efemeridade em nós, que nós vamos ser levados. Essas pessoas não estavam esperando ser levadas, gente. E nós também não estamos. Então, o que nós vamos fazer em prol de resolver alguma coisa, ou pelo menos dar uma sensação de amenizância dentro desse quadro que ele é inevitável, que é da impermanência? Colaboração, gente, vamos colaborar. Como estou colaborando aqui? Estou homenageando, e se alguém envolvido, ou que seja do estado de Rio de Janeiro, Brasil, ouvir isso aqui, entender por novos ângulos, né, uma sugestão de um irmão. Esses tempos, inclusive, olha só como a gente não sabe nada achando que sabe tudo.
Esses dias eu tive uma projeção que eu estava num lugar cavando em terra úmida, terra fofa, tipo como se fosse um aterramento, um desmoronamento, não sei, sei lá. No momento eu confesso que eu não entendi. Eu desenterrava com uma pá, como se eu estivesse na pessoa de um socorrista, de um bombeiro. Eu desenterrava caixões e com corpos apodrecidos dentro. Eu achei muito drástico aquilo. Eu pensei, será que tem a ver com a minha vida? Pode estar relacionado a isso aqui. E foi agora, há poucos dias. Até eu narrei para uma irmã do grupo. Então agora começa a meio que fazer ficha. Mas será? Será que esses ecos estão lá? Então se estão lá, eles são kármicos, eles são movimentatórios. E é inevitável. E se eu pegasse, passasse por um falso profeta, porque seria falso, porque eu não ia resolver, e mandasse um telegrama para o Rio de Janeiro, vai acontecer um desastre assim, sim, assar, tipo umas mães de nada a vida, que Deus a tenha. Começar a dar diagnóstico, né, apocalíptico, vai acontecer assim, assim, assado, vamos evitar. A pessoa iria sair de casa ou antes ou depois e ainda poderia ser pega lá no final ou no começo. O que é para acontecer é para acontecer. É inevitável. Eu me lembro quando eu fabricava peças, eu cuidava para a peça não sair, tem uma régua. E às vezes um fiapo de um fragmento, uma rebarba, essa é a palavra certa, de outro material que veio da máquina do colega, passava ali, me destruía, poderia até me dar um acidente grave. Então como pode aquele fragmento cair exatamente onde não deveria e que poderia me correr risco? Talvez é uma coisa que está acima da minha compreensão e do meu controle. Como aconteceu, eu já feri meu nariz com peça. Eu, profissional, depois de 7 anos, uma peça beliscou, veio no meu rosto. Poderia ter furado meu olho. Poderia estar cego hoje. Eu poderia ter entrado dentro da cabeça, pelo poder, né, de uma máquina, não sei quantas toneladas de pressão. Eu estava de óculos. E 1 centímetro a mais que eu tivesse olhado para o lado direito, eu teria perdido meu olho esquerdo. Também me cortei assim no último segundo de uma sexta-feira, eu louco para ir embora. Eu era do rock, eu estava louco para ir tomar meu banho, beber minha cervejinha, comer meu churrasquinho, tocar, né? Eu tinha estúdio em casa, fiz uma cabana para isso. E eu, sem estar presente, no último 5 minutos, por exemplo, eu soltava às 17 horas, meu patrão, 5 minutos antes das 17 horas, 16h55, pega aquela chapa lá pra mim, antes de sair. Quando eu fui pegar, eu dei com o dedo, eu quase cortei o dedo, o tendão, do dedo que eu mais uso para tocar. Resultado, aquele acontecimento que eu chamo de kármico, porque nem o patrão, eu não sabia que eu ia te machucar, que eu ia te levar a te ferir. E eu falei, eu não sabia que o senhor ia decidir no último momento, porque eu não estou com a cabeça aqui. Então são coisas que acontecem e a gente fica assim incógnito. Então uma homenagem a essas pessoas, mais uma homenagem, como foi, né, muitos fizeram das vítimas da Boate Kiss aqui no Rio Grande do Sul, que foi um exemplo, mas daí ficou um exemplo que ambientes são perigosos dependendo da infraestrutura, qual é os atos que são praticados lá. Então teve um aprendizado à custa de vidas. E aqui está outro. Espero que tenhamos aprendido. Paz reverencial a todas as vítimas de todas as catástrofes da vida.